Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos o meu vídeo relacionado com o jogo Cruzeiro-São Paulo. Pois é, maltinha, eu hoje estou em dia não, está a ser um dia muito complicado para mim, estou com uma tremenda dor de cabeça, depois de uma noite de ontem, ao ver o Cruzeiro, deixou-me completamente triste. O Cruzeiro não conseguiu, mais uma vez, vencer no Mineirão a equipa do São Paulo, não gostei do que vi, fiquei um pouco apreensivo sobre o desenrolar da partida, desde o primeiro minuto ao último minuto, fiquei com a sensação que nos jogos anteriores o Cruzeiro teve sempre mais posse de bola, mas criava muitas oportunidades de golo. Ou seja, tendo esses requisitos, perspectivava um futuro mais risonho, um futuro que desse garantias de uma evolução constante do Cruzeiro. Mas ontem à noite, ao ver o jogo, reparei que esses indicadores desapareceram. Ou seja, o Cruzeiro jogou mal, o Cruzeiro não teve atitude, não teve garra, não teve devoção, não teve rotinas ofensivas, errou muitos passes, os jogadores mostraram algum descrédito sobre o desenrolar da partida e aí mostram-nos indicadores que o futuro não pode ser tão risonho como aquilo que eu perspectivei. Ou seja, foi um jogo muito amorfo, foi um jogo em que eu não vi alegria na cara dos jogadores do Cruzeiro. O Paulo Bento vai ter um trabalho realmente muito difícil, não só a parte anímica dos jogadores, como aquilo que mais me preocupou foi a qualidade dos seus jogadores. No último terço, a tomada de decisão, a reação à perda de bola, mesmo em pormenores técnicos individuais, jogadores que iam à linha de fundo, faziam um cruzamento sem qualquer tipo de qualidade, jogadores que saíam fora da posição, não conseguiam recepcionar uma bola, não conseguiam guardar uma bola, e aquilo onde eu fiquei mais apreensivo é que o São Paulo, mesmo com as ausências que a equipa tinha, o São Paulo conseguiu controlar o jogo em vários momentos da partida, e isso preocupou-me um pouco, principalmente no desenrolar da primeira parte. O Cruzeiro começou a jogar com Fábio na baliza, depois a lateral direito Lucas, lateral esquerdo Brian, uma dupla de centrais do Bruno Rodrigo e Bruno Viana, depois um volante com o Henrique, dois interiores ou dois meias, do lado direito Romero, do lado esquerdo Arrascaeta, depois à frente, formando a posição 10, Robinho, foi ele que jogou à frente da linha média e atrás da linha avançada, e na frente William e Elber. Eu não vou aqui discutir o 11 inicial, não vou discutir as opções de Paulo Bento. Paulo Bento é que treina, Paulo Bento nos treinos é que é capaz de ver qual é o melhor 11, aqueles jogadores que estão mais preparados para o próximo jogo, e portanto esse tipo de discussões, porque é que o William foi titular, porque é que Riasco ficou no banco, não vou discutir isso, não vou discutir os pormenores a nível táticos, porque é que Paulo Bento usa um 4-4-2 losango, também não vou discutir. Eu respeito a opinião do técnico, eu apenas no meu canal dou a minha opinião sobre os comportamentos da equipa em campo, não só, como já tinha dito, individual, como coletivamente. E o Cruzeiro entra no jogo numa expectativa de estudo sobre o adversário de São Paulo, e do outro lado exatamente igual. São Paulo jogava fora e no Mineirão os primeiros minutos é uma questão de estudo sobre o adversário e encaixar as peças a nível de marcação zonal ou individual. E logo aos 7 minutos, aquilo que o Cruzeiro não pode fazer, que é falhar golos, aos 7 minutos o William, um passe a rasgar a linha defensiva de Robinho, e o William não pode falhar aquela situação de golo, remata com o pé esquerdo, um remate a seco, mal colocado, e aí o William deveria ser mais frio como aquele goleador que o Cruzeiro está à procura. É que se o Cruzeiro fizesse logo aos 7 minutos o seu primeiro golo, depois a história do jogo iria certamente ser diferente. E como é normal, o Cruzeiro conseguiu sempre construir a sua primeira fase, ou seja, o guarda-redes, enquanto tinha a bola, mesmo nos pontapés de baliza, como na saída de jogo, jogava sempre pelos centrais. Os centrais faziam sempre uma troca de bola à espera que o adversário só se desorganizasse, e realmente eram os interiores que vinham buscar o jogo do lado onde a bola estivesse. Ou seja, se a bola estivesse no central do lado esquerdo, Arrascaeta muito
bem, vinha buscar jogo. O que é que isso acontece? A Arrascaeta a vir buscar jogo, conseguia projetar completamente Bryan pelo seu corredor esquerdo, dando profundidade à bola e à zona onde ele se situava. Depois, a nível meio campo, parece sempre que houve trocas posicionais, mas mais disciplinadas, ou seja, quando a equipa tinha a bola, Romero dava largura no seu corredor, mais à direita. Eu estou só a dar o exemplo do lado direito, como posso dar o exemplo do lado esquerdo. Romero dava largura ao seu corredor, tendo sempre duas linhas de passe, uma mais coada do volante, do pivô defensivo Henrique, e depois do médio ofensivo Robinho. Vocês visualizem no relevado, formava sempre um triângulo em que um dos vértices era Romero aberto na direita e depois no espaço interior havia sempre outros dois vértices que era Robinho e Henrique, mas nada saiu, ou seja, os jogadores dentro de campo tentavam fazer as suas desmarcações, as suas rotinas ofensivas, mas nada funcionou porque a quantidade de passes falhados foi uma exorbitância, foi uma coisa que eu não conseguia ver no Cruzeiro, mesmo em jogos anteriores que não pudessem ter corrido da melhor forma, mas este jogo foi realmente, no meu entender, com bola, foi realmente muito mau. Mesmo o Willian tentava sempre sair da sua posição, sempre vindo buscar jogo atrás, também nunca conseguiu jogar no jogo, segurar jogo, fazer jogar os seus companheiros e não gostei. E eu já estou aqui a falar em termos individuais. O Elber, na minha perspectiva, é dos melhores jogadores do Cruzeiro atualmente. É um jogador que consegue imprimir velocidade. O Cruzeiro sentiu muito a mudança de velocidade no último terço. Elber consegue dar através da sua verticalidade e depois tem uma coisa muito importante, é que Elber está muito habituado a descer no terreno para ajudar. Eu vi no corredor esquerdo, na zona do corredor esquerdo, consegui ver Elber, Arrascaeta e Bryan, os três no auxílio, no que toca a ajudar esse corredor. Mas do lado direito a coisa não funcionava da mesma maneira porque William não defende, não fecha o corredor e realmente Romero e Lucas tiveram alguma dificuldade. Mas curiosamente o golo do São Paulo surge pelo corredor esquerdo do Cruzeiro, onde na minha opinião Bryan é um excelente jogador, não põe em causa a qualidade técnica individual de Bryan, mas como eu conheço o Kelvin teve cá em Portugal, é um miúdo irreverente, é um miúdo com bola, é um desequilibrador e Bryan deu muito espaço para que Kelvin, quando recepcionasse a bola, conseguisse virar para a baliza do Cruzeiro, ter tempo, pensar e executar. E Bryan teve grandes dificuldades, principalmente na primeira parte, em segurar Kelvin. E o golo parte daí. Eu vou mostrar aqui algumas imagens juntamente com o vídeo. Na organização defensiva nesse lance, a primeira imagem que eu vos mostro, a linha defensiva e o pivô, o volante, estão muito bem colocados, ou seja, antes do cruzamento do jogador de São Paulo, a linha defensiva mais o pivô, na minha opinião, estão perfeitamente bem colocados, mas depois há um desequilíbrio a nível de posição. Acho que há uma falta de discernimento dos jogadores do Cruzeiro, em que após o cruzamento, e aí que já estou a mostrar a segunda imagem, após o cruzamento o volante Henrique não se pode colocar na linha defensiva, não tem razões para ficar em linha com os dois centrais mais os laterais. O Cruzeiro nessa situação não necessitava de ter 5 jogadores a formar o cordão, porque a zona em que Henrique deveria salvaguardar não tinha ninguém, ou seja, o passe ou o cruzamento é atrasado e o que é que acontece? É Romero que vem do corredor contrário à bola, Romero desce, ou seja, para compensar a falta de presença de Henrique, mas depois há uma terceira falha técnica, desta vez por parte de Romero, que efetua um carrinho dentro da área, ou seja, a tomada de decisão está completamente errada. Aí Romero deveria fazer contenção, deveria parar em frente ao jogador, fazer parede e esperar que o jogador depois tomasse a iniciativa própria. Mas mesmo quando o cruzamento é atrasado, a linha defensiva do Cruzeiro também demora muito a subir. Teria que ser em frações de segundo, rapidamente sair da zona para bloquear o jogador que rematou a baliza. Ou seja, vários erros. Antes do cruzamento muito bom, depois do cruzamento realmente a organização defensiva do Cruzeiro falhou, primeiro individualmente e depois coletivamente, não só
o posicionamento de Henrique, na minha opinião, está muito mal designado, e depois Romero, que é o interior contrário, é que vai aparecer na zona de Henrique, e uma tomada de decisão errada, um erro individual que Romero toma, que o São Paulo consegue marcar o seu primeiro e último golo. Depois do golo, o Cruzeiro ainda se conseguiu reorganizar, nunca criando grandes calafrios ao guarda-redes ou ao goleiro do São Paulo. Achei que no Cruzeiro houve pouca agressividade no meio-campo. Os jogadores, a reação à perda, ou seja, quando o jogador perdia a bola na transição defensiva, eram muito lentos. Acho que faltou aquela garra, aquele querer de que quando a equipa perde a bola rapidamente tem que recuperar a bola, e pouca agressividade que eu vi nos jogadores do Cruzeiro foi notória. Não só na transição defensiva, mas na transição ofensiva, e um dos lances em que eu falei no jogo do Botafogo, em que a transição ofensiva foi com uma velocidade rápida, partindo para um contra-ataque, com aquele passe do Robinho por cima para Elber. Neste jogo, a transição ofensiva foi realmente também muito lenta, ou seja, o Cruzeiro nunca soube aproveitar das fragilidades que o sistema adversário defensivo poderia ter criado. Ou seja, quando o Cruzeiro roubava a bola ao adversário, depois era muito lento na saída, muito lento, sempre com o futebol muito apoiado, mesmo com as trocas de posicionamento. O Cruzeiro conseguia efetuar 5, 6 passes, mas depois o último terço foi realmente uma desgraça, não só na tomada de decisão, como na velocidade em que os jogadores do Cruzeiro colocavam dentro de campo. Depois, na segunda parte, eu esperava que o Cruzeiro tivesse outro tipo de mentalidade, que o Cruzeiro viesse para dentro de campo com outros automatismos, mas realmente uma coisa posso-vos dizer: no futebol, primeiro o coletivo, depois o individualismo, porque se coletivamente a equipa estiver muito forte, o individualismo vai aparecer com toda a naturalidade. Elber não pode fazer tudo sozinho. Eu vi vários lances em que Elber pegava na bola, queria romper pelo corredor central, tentando fintar 1, 2, 3 jogadores de São Paulo, mas com a organização do São Paulo também muito boa a nível defensivamente, rapidamente conseguiam anular Elber, e daí o Cruzeiro perdia claramente o seu caudal ofensivo quando um jogador quer realmente fazer a maior parte dos lances ofensivos. Realçar que também no lado de São Paulo, com Lugano e Maicon, também conheço muito bem Maicon, são dois centrais muito fortes, muito poderosos, com uma experiência muito grande e que ajudou certamente naquela barreira defensiva do São Paulo. Depois, nas bolas paradas, continuo a ver, e isto é a minha opinião, em que nos cantos defensivos o Cruzeiro tem realmente grande dificuldade de defender a zona, ou seja, quando a bola vai no ar numa bola parada, os jogadores do Cruzeiro são lentos ao atacar a bola. Por exemplo, Maicon teve lá uma ou duas situações nos cantos em que ele, em Portugal, ele estava habituadíssimo a jogar à zona, e o São Paulo, nessas duas oportunidades, uma ou duas que o Maicon teve, poderia ter chegado ao segundo golo. E aí notei que Paulo Bento vai ter também muito trabalho, muita insistência nos treinos, em que realmente o cordão da bola parada defensiva primeiro tem que estar coordenado, e só depois o jogador mais próximo da bola tem que atacar com toda a agressividade, e isso não está a acontecer. Depois sai o William e entra Riascos, sai Robinho e entra Alisson. A saída de Robinho, creio eu que foi por aspectos mais físicos. Robinho ainda não está a 100% com a sua condição física, e então Paulo Bento tirou mesmo Robinho para a entrada de Alisson. No meu entender, e estes são os meus olhos, eu criei o canal para dar a minha opinião. Eu posso estar certo, eu posso estar errado, as minhas opiniões nunca vão ser favoráveis para vocês. Vocês podem ter outra visão para além da minha, ou seja, o futebol não é matemática, o futebol 2 mais 2 não são 4 no futebol. O futebol não é uma ciência exata. Toda a gente opina porque toda a gente tem dois olhos. E estes são os meus dois olhos e é o meu olhar sobre o jogo. E depois discute-se muito a estrutura tática, o 4-3-3, o 4-4-2, e eu posso ver uma situação e outra pessoa pode ver outra. Por isso, no meu entender, com a entrada destes jogadores, o Henrique continuou como volante, depois o Romero continuava na direita, Alisson na esquerda, e na frente dois jogadores que foi o Elber e o Riascos. Paulo Bento só muda a estrutura mais tarde, mas neste momento, com estas duas substituições, o futebol do Cruzeiro passou, no meu entender, com este sistema tático, ou seja, o mesmo, 4-4-2 em losango, mas agora com outros intervenientes. Riascos, mais uma vez, é um poço de energia, é um jogador possante, mas é um jogador trapalhão, é um jogador que tem uma tomada de decisão errada, é um jogador que vai à linha fazer um cruzamento, o cruzamento sai errado, é muito batalhador, desgasta uma linha defensiva, mas eu acho que falta ali um jogador com classe, um jogador que dentro da área possa fazer a diferença. Depois, com o passar do tempo, acho que o Cruzeiro apresentou uma intranquilidade, ou seja, os resultados não estão a ser favoráveis. A
aquilo que se passa em campo não está a ser favorável e com o passar do tempo a intranquilidade dos jogadores do Cruzeiro foi bastante notório. Eu lembro-vos que aos 70 minutos o Fábio, guarda-redes, ao tentar aliviar a bola, mete a bola nos pés de um jogador de São Paulo, que depois dá a bola a Kelvin e Kelvin pica a bola por cima de Fábio, ou seja, há uma intranquilidade. Kelvin poderia ter feito o golo, há uma intranquilidade que se nota nos jogadores do Cruzeiro depois com o passar do tempo. Sai a Arrascaeta e entra Coutinho. Aqui acho que houve uma mudança de estrutura muito mais ofensiva, porque Romero e Henrique ficaram os dois no meio e aí já jogavam quase numa linha, ou seja, já não havia bem um pivô defensivo, um volante e um meia. Acho que os dois subiram um pouco no terreno. Alisson na esquerda e o Elber passou para a direita, ou seja, Paulo Bento quis dar a largura total do campo, em que o seu jogo passava sempre pelos corredores, algo que nunca aconteceu durante a partida. E mesmo depois destes jogadores terem entrado, Alisson tem 1 ou 2 lances, mas que não cria grande perigo, e na frente Coutinho e Riascos, ou seja, atuou com 2 meias, jogando quase em linha, mais subidos um pouco, com 2 jogadores bem abertos nos corredores, Alisson do lado esquerdo, Elber do lado direito, e depois da frente o Coutinho e o Riascos. Mais uma vez, e esta é a minha opinião, esses 2 jogadores não podem jogar juntos, não têm rotinas, vão os dois à mesma bola, vão cabecear a mesma bola, aquilo é mais força do que qualidade técnica. Pode sim ter resultados num lançamento para a área e um deles conseguir colocar a bola dentro da baliza, e isso é o mais importante, mas realmente não conseguiram. Acho que eu estou triste, estou um pouco desiludido, porque os indicadores que o Cruzeiro me dava eram indicadores de evolução. Este jogo acho que matou um pouco as minhas expectativas e tudo aquilo que os jogadores do Cruzeiro pudessem fazer dentro de campo. O elenco sabe disso, o elenco sabe que as coisas não estão a correr bem. Fiquei realmente desapontado, continuo triste. O Cruzeiro é algo que está a mexer um pouco comigo, porque uma coisa é Paulo Bento vai para um clube brasileiro e eu vou tentar seguir o Paulo Bento, mas depois tenho aqui uma interação com os torcedores do Cruzeiro. Muita gente me tem enviado mensagens a perguntar isto, a perguntar aquilo. Mais uma vez eu quero transmitir, eu não sou o dono da verdade, não sou, eu não tenho a mania de que eu é que sei, não, eu apenas tento transmitir um pouco daquilo que vejo, da minha organização, tento sempre transmitir um pouco do meu conhecimento, pouquíssimo conhecimento que tenho. Mas realmente agora vem um derby, é contra o Atlético Mineiro, não sei como é que está animicamente o elenco, se está motivado, se não está motivado. Eu acho que, na minha opinião, é mais um jogo que o Cruzeiro tem que obrigatoriamente conquistar os 3 pontos, e eu previa que o Cruzeiro, depois da vitória do Botafogo, fosse encontrar o seu caminho. Não, foi um percalço, na minha opinião, tem que ser um percalço. Acho que o Cruzeiro tem que se levantar rapidamente. Não sei como é que vai ser as contratações agora quando o mercado abrir. Acho que Paulo Bento tem que ir ao mercado para ir buscar jogadores mais experientes, jogadores capazes, com estrutura, e jogadores com outra mentalidade, e jogadores experientes no Brasileirão, para conseguir dar uma estabilidade maior a Paulo Bento. Portanto, acho que o jogo é domingo, grande derby de Minas Gerais. Eu vou estar atento ao jogo, vou torcer internamente para que o Cruzeiro vença a partida, para que Paulo Bento encontre o seu rumo, e da minha parte contem comigo. Se não conhecem o canal, se vieram parar este vídeo, subscrevam o canal, estejam atentos às minhas observações, não só às minhas observações, mas também a nível do meu pouco conhecimento. O vídeo anterior é relacionado com o treino, espero que vocês vejam o vídeo, um likezinho nos vídeos, que é para dar o apoio a continuar a fazer o meu trabalho. E maltinha, da minha parte, grande abraço, Cruzeiro, e até ao próximo vídeo. Grande abraço, malta.